Nós estamos hoje encerrando, essa preciosa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Foram 24 estudos, olha só, 6 meses, não é? Então a gente pode pensar assim, são 2 livros da Bíblia por ano. Fiquei pensando, se a gente tomar assim, imaginar que cada livro tem 6 capítulos, não tem, mas se a gente pensar que tem, são 2 por ano. 66 livros, você divide por 2, são 33. Então, ânimo, irmãos, em 33 anos a gente termina a Bíblia. 33 anos firmes aqui, a gente estuda a Escritura inteira. Não vai mais, vai bem mais, né? Só Isaías tem muitos capítulos. A gente está terminando, graças a Deus, essa carta aos Efésios, e a gente viu muita coisa aqui, e damos graças a Deus pela companhia dos irmãos nessa aventura, nessa jornada teológica. Com certeza vai deixar saudades, né? Está tudo lá no nosso canal do YouTube. Os 24 estudos que você quiser rever, está lá. E você também está acompanhando essa série de estudos. Só entrar no canal da Igreja Presbiteriana de Nova Granada, lá no YouTube. Os estudos estão todos lá. Vamos orar para a gente iniciar aqui o nosso último estudo. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui, por chegarmos aqui, ó Deus, neste último estudo dessa tão preciosa e amada carta do apóstolo Paulo à igreja de todos os tempos. Nós te damos graça, Senhor, porque pela tua graça, misericórdia, pelo teu Espírito Santo, o Senhor preservou essa carta, que foi escrita lá no 1º século, para que ela alcançasse as nossas vidas hoje, Senhor. Obrigado, Deus, que o teu Espírito possa nos conduzir ao entendimento de tudo aquilo que vimos. E hoje, Pai, de maneira específica, que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos dê um entendimento dessa armadura, essa armadura que o Senhor mesmo providenciou para a vida da tua igreja, para que, firmado nela, vestindo ela, usando ela a cada dia, nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que já venceu por nós. Louvamos o teu nome. Dirija-nos pelo teu Santo Espírito. Fala conosco, Deus, que possamos sair melhores do que entramos aqui, mais dispostos a lutar as batalhas da vida para a glória do teu nome, para a nossa santificação. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. O último estudo que vimos, nós pensamos aí no texto de Efésios 6, de 1 a 13. E hoje nós vamos ver a parte final, Efésios 6, de 14 a 24. Abra sua Bíblia aí comigo, Efésios 6, de 14 a 24. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Ouça com fé a leitura dessa palavra. É a palavra de Deus para todos nós. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. A semana passada nós falamos sobre essa primeira parte do capítulo 6, que vai do versículo 1 ao 14, vendo aqui que Paulo fala dos nossos inimigos espirituais, forças espirituais do mal, potestades, principados, dominadores de um mundo tenebroso. Todos eles foram vencidos por Cristo na cruz, foram destronados. Por isso que Paulo começa o capítulo 6, no versículo 1, exortando a igreja a se fortalecer na força de Cristo e no poder de Cristo. Olha lá o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Daí sim, revestidos na força do poder de Cristo, ele diz no versículo 11, vistam a armadura de Deus, para que vocês fiquem firmes diante das ciladas do inimigo, para que vocês
firmados no poder, na força de Cristo, que destronou esses inimigos terríveis na vida da igreja, para que vocês estejam então firmes, de pé. Para isso Paulo disse, vocês precisam usar a armadura, sempre na dependência da oração e da palavra, que são os meios usados pelo Espírito Santo, para fortalecer a vida cristã. Então o que nós vamos ver hoje aqui a partir do versículo 14? O que é essa armadura de Deus? Uma armadura que Deus dá. Quais são as partes dessa armadura que o cristão precisa estar vestindo para que ele possa resistir às ciladas do diabo, para que ele possa vencer esse inimigo terrível em sua vida, para que ele possa dizer não ao pecado que muitas vezes tenta lançar as suas garras sobre a sua vida, um mundo que conspira contra Deus? Que armadura é essa que o cristão, o crente, tem que tomar posse, tem que se apoderar, para que ele possa vencer as batalhas da vida? E aí, meus irmãos, os estudiosos dizem o seguinte, no geral: você pode olhar para esse texto que lemos, para essa armadura, em duas perspectivas. Primeira, numa perspectiva ética, moral, ou seja, qualquer pessoa caminhando, vivendo a sua vida, debaixo da verdade, no que ela acredita ser a verdade, sendo justa, fazendo o que é certo para outras pessoas, buscando a paz com todos, tendo fé, não importa em quê, mas tendo uma fé, buscando dar o seu melhor em termos de agradar a Deus, essa pessoa, ela está usando a armadura de Deus, e ela é apta para enfrentar esses inimigos espirituais terríveis. É uma visão humanista da armadura, uma primeira visão, uma visão ética dessa armadura. Uma segunda visão diz que essa armadura é a própria vitória de Cristo sobre esses inimigos terríveis, espirituais, vitória que foi alçada quando Jesus morreu e ressuscitou. Portanto, para essa outra visão, a armadura de Deus é o próprio Evangelho, é a força que vem dele para a gente vencer os nossos inimigos, como Paulo disse no versículo 10, sede fortalecidos no Senhor, em Cristo, e na força do seu poder, do poder de Cristo, não no meu poder, não na minha verdade, não na minha justiça, não na minha fé, não, na força de Cristo. É na força da vitória de Cristo que o crente usa essa armadura que foi dada a ele por Deus. Veja, é uma armadura de Deus, não uma armadura dos homens sem Deus. É essa armadura, o Evangelho, a justificação, o perdão de pecados, na força de Cristo, o destronar esses inimigos espirituais pela obra de Cristo, que vence os nossos opositores espirituais. Aí não é uma visão humanista, é uma visão cristocêntrica dessa armadura. Cristo está no centro. Então, os crentes, e eu particularmente, eu sou dessa visão, essa visão onde Cristo está no centro dessa armadura, de que a vitória dele na cruz é a própria armadura, de que o Evangelho é a armadura para a nossa vida. E a gente vê isso porque Paulo, ele começa aí o versículo 14, novamente, trazendo um termo que ele já falou duas vezes. Isso é importante. Palavras que se repetem quando você está interpretando um texto, chamam a atenção. Olha o que ele diz no versículo 14: estai, pois, firmes. Ele já falou disso no versículo 11, ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele falou isso no versículo 13, que é a palavra aí, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, ficar firmes no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, permanecer firmes. O sentido aqui de estar, pois, firmes é resistir, suportar com coragem. É uma ordem, é um imperativo, está na voz ativa. Nós precisamos estar firmes com essa armadura. E daí a gente vê que essa guerra espiritual, segundo a Escritura e na visão de Paulo, ela de fato, ela é muito mais de resistência do que de ser proativa, de você ir lá destronar o inimigo e provocar o inimigo. Porque o sentido aqui é, estai, pois, firmes. E por que isso é importante? Porque na década de 80, surgiu um movimento que ficou muito conhecido nas igrejas, o movimento da batalha espiritual. Nasceu lá na década de 80 do século passado. Esse movimento dava forte ênfase no confronto direto e aberto contra o diabo e seus demônios. Então tinha coisas assim, oração por libertação, expulsão de demônios, quebra de maldições hereditárias,
mapeamento espiritual para localizar os demônios em determinada área, amarração do diabo, saber o nome dos demônios de determinada área, enfim, um movimento que tem uma obsessão pelo diabo. E ministérios inteiros foram desenvolvidos em torno do diabo e não em torno de Cristo. Propulsores desse movimento naquele tempo foram muitos neopentecostais, dentre eles a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro. E também seguiram algumas correntes pentecostais e movimentos carismáticos. Veja, a Bíblia, ela não propõe em nenhum lugar que o crente corra atrás do diabo, em nenhum lugar, mas que ele se prepare quando ele o atacar, que ele resista. Olha o que Tiago diz: sejam submissos a Deus, mas resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. Para Pedro, o diabo é como um leão que anda ao derredor, buscando alguém para devorar. Ele vem até a pessoa, o leão vem, você não vai até o leão. Jesus, por exemplo, estava no deserto, e ele foi achado pelo diabo para ser tentado. Você vê isso em Mateus 4, em Lucas capítulo 4. Portanto, a Bíblia, ela não propõe que o crente se torne um especialista em detectar demônios, em saber seus nomes, seus esconderijos, mas ela diz que, firmado na vitória de Cristo, ele se fortaleça na fé, para que ele possa resistir o dia mau, resistir os ataques, as tentações do diabo, do seu pecado, da sua própria natureza caída, se fortalecendo cada dia mais, usando meios de graça, como palavra, oração, participação dos sacramentos, da vida da igreja, para que ele seja preparado para resistir ao mal e vencê-los em Cristo. Segundo a Bíblia, meu amado, o crente não amarra o diabo. Quem amarrou, destronou, limitou a ação do diabo, do valente, para que as pessoas de todos os povos sejam alcançadas pelo Evangelho agora, que antes era só para Israel. Quem fez isso? Quem veio aqui, entrou na casa do valente, o amarrou, saqueou seus bens, limitou a sua ação, foi Jesus Cristo. Foi a vitória de Cristo na cruz. Portanto, essa armadura de Deus é usada pelo crente no poder da vitória de Cristo sobre as forças espirituais do mal, e não no poder das virtudes humanas, como muitos querem. Eu amarro, eu determino. Vamos ver as partes que compõem, vista essa parte introdutória, vamos ver as partes que compõem essa armadura. Paulo, quando pensa na armadura, veja, ele está algemado em Roma, numa casa, um soldado. E mesmo que esse soldado, ele não tenha uma armadura da infantaria, ele provavelmente conhecia a armadura de um soldado romano, e ele está pensando na armadura de um soldado romano, e ele vai olhar para 6 peças que compõem essa armadura, e vai fazer uma transposição para a vida espiritual do crente. Ele vai ver cada peça dela de maneira espiritual, como uma arma poderosa do crente, para lutar em Cristo essas batalhas espirituais. O que ele pensa ali? Quais são as partes? São 6: o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada. Vamos ver cada uma delas, ainda que rapidamente. Olha lá, vamos ver primeiro esse cinto da verdade aí, ó. Olha lá, dá para você ver a figura? Um cinto de couro. Ele era feito de couro. Olha o que diz aí o versículo 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Quer dizer, usando um cinto da verdade. Esse cinto de um soldado romano, um soldado da infantaria, né? Ele era feito de couro e ele protegia a parte inferior do abdômen do soldado. A couraça, que era o peitoral, era amarrado nesse cinto. E a espada do soldado também ficava pendurada ali. E Paulo diz: você tem que vestir, se cingir, usar, amarrar, apertar esse cinto da verdade. Aqui, esse cinto, ele servia para segurar não só a armadura, mas para segurar toda a roupa desse soldado, preparando-o para o trabalho extenuante, preparando para uma tarefa que ele tinha que fazer, que era entrar no combate. Então, quando ele punha esse cinto, fechava a armadura, selava a armadura. Ele estava seguro agora para poder andar sem tropeçar nas suas roupas.
ele caminhava desimpedido e livre de embaraços com a sua roupa, com aquela armadura. O cinto dava essa sensação de segurança, de proteção aqui dessa região, dando uma união a toda a armadura. E Paulo usa então essa imagem do cinto, dizendo: na vida do crente existe um cinto da verdade. A verdade aqui, a aletheia, é uma declaração verdadeira e confiável que todo crente, soldado de Cristo, precisa usar. E que verdade é essa? O que vocês acham? A palavra. E ela leva esse soldado cristão a enfrentar como? Esses inimigos espirituais. Com honestidade, sinceridade, que toda pessoa precisa ter, mesmo sem Cristo, de um lado. Ou é a verdade do Evangelho revelada por Deus em Cristo na Escritura, como disse a Sabrina. É honestidade e integridade de qualquer pessoa sem Cristo? Essa é a verdade para muitos? Ou é o que Deus revelou em Cristo no Evangelho? É claro que é a vitória de Cristo sobre os inimigos espirituais na vida humana. É o triunfo do Evangelho sobre o mal. Jesus ensinou isso lá em João 8, de 31 a 36. Olha o que ele diz no Evangelho de João, capítulo 8, de 31 a 36. Ele está defendendo a sua autoridade, ele estava sendo resistido pelos fariseus. E ele vai dizer assim, ó: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, que é a minha palavra, e a verdade vos libertará. Vai pensando aí na verdade que um soldado cristão tem que usar diante desses inimigos. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus, Logos, a palavra encarnada, o Filho, Jesus, a obra dele. O soldado cristão precisa ser, então, consciente da verdade, de que em Cristo ele caminha com a verdade, para dissipar as mentiras do diabo e dos seus servos. Somente a verdade, que é Cristo e sua palavra, podem dispersar as mentiras do diabo e as suas obras malignas. Esse é o cinturão, a proteção que o crente precisa ter todos os dias para enfrentar as mentiras e as ciladas do diabo. A verdade da palavra de Deus como sua proteção, aquilo que lhe dá completude, segurança para viver a sua vida, para guiá-lo seguro pela vida, no enfrentamento das tentações satânicas e dos desejos corrompidos do seu coração. Meus irmãos, o diabo luta para ter a mente da pessoa. Ele quer a mente para ele poder corromper com as suas mentiras. Como é que você blinda a tua mente? Depois nós vamos ver o capacete da salvação. Mas agora é portando esse cinto da verdade. Agora, é claro que alguém que vive sendo guiado pela verdade da palavra de Deus, ele vai desenvolver um caráter honesto e íntegro em sua vida. Uma coisa leva a outra. A verdade do Evangelho, que transformou a vida de um pecador, protege o cristão das mentiras do diabo e o torna mais parecido no caráter com Cristo. É claro que agora ele vai viver a partir dessa verdade, que é Cristo vivendo nele, que é a palavra de Cristo vivendo e o instruindo. Então, primeira arma desse soldado, o cinto, ou esse cinto da verdade na vida do cristão, é a palavra guiando em sua vida, protegendo contra as mentiras, as artimanhas do diabo, que vai tentá-lo, afastá-lo e conduzi-lo a todo tipo de mentira e engano em sua vida. Mas além disso, além desse cinto da verdade, diz aí o versículo 14: e vestindo-vos da couraça da justiça. Da couraça da justiça. Olha lá, a couraça da justiça, aquele peitoral romano. E interessante porque essa couraça lá no grego é a palavra tórax. Da onde vem a palavra no português tórax?
porque essa couraça da justiça era esse peitoral que protegia o peito e as costas do soldado romano, protegia os seus órgãos vitais, uma placa de metal ou de couro muito rígido. E a couraça, esse peitoral, é da justiça. Isso aqui, irmãos, essa justiça é da justificação. Como é que Paulo pensa nessa peça de artilharia de um soldado romano e transfere para a vida espiritual de um cristão? Que couraça é essa que um cristão tem que usar? Couraça da justiça. É a justificação. É ele saber que Deus, por graça, perdoa pecadores consigo pela obra de Jesus Cristo, para que eles não sejam mais acusados pelo diabo. Diabo no grego significa difamador, mentiroso, e Satanás no hebraico, acusador, justamente para que esse que agora está usando a couraça da justiça, foi justificado diante de Deus pela fé em Cristo, por graça, ele não seja mais acusado pelo diabo com suas mentiras. Olha como as coisas vão se encaixando. E aí ele não seja mais condenado diante da lei de Deus. Portanto, nenhuma proteção é mais vital para o cristão, assim como não é para o soldado. Essa couraça protege seu coração, por exemplo, um órgão vital, do que a segurança do seu relacionamento com Deus, que está protegida pela obra de Jesus. Ele já foi justificado, ele já foi declarado inocente de todos os seus pecados diante de Deus, ele já é justo diante da lei de Deus, ele não será mais condenado por seus pecados diante da lei de Deus. Isso significa essa proteção, que para o soldado é essa couraça, e para o crente é a justificação, couraça da justiça. Eu sou justo diante de Deus, a minha consciência não me acusa mais diante de Deus pelos meus pecados, os homens ímpios não podem mais julgar-me pelos meus pecados, o próprio diabo não pode mais me acusar pela quebra da lei de Deus. Eu estou justificado diante de Deus, estou vestido com a couraça da justiça de Cristo, pela fé. Paulo explica isso em Romanos 8, 33, 34. Romanos 8, 33, 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica, quem os vestiu com a couraça de Cristo. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora, uma vez firmados diante de Deus, pela justiça de Cristo, imputada, creditada, de graça ao cristão, essa justiça, é claro, ela é vista em uma justiça de caráter, conduta, uma retidão moral diante dos homens, é claro, isso muda o caráter da pessoa, assim como a verdade do cinto também muda a vida da pessoa. Por isso um estudioso, Findlay, ele diz assim: a qualidade completa do perdão para delitos passados e a integridade de caráter que pertencem à vida justificada, está vendo? Quem foi declarado inocente dos seus pecados diante de Deus, justificados, agora busca uma vida íntegra no caráter. Isso tudo, o perdão no passado e a vida agora em Cristo, estão tecidas juntas numa malha impenetrável, impenetrável pelas acusações do diabo, dos seus servos, da tua consciência. É Deus formando no cristão o caráter do seu Filho amado. Romanos 8, 29. A vontade de Deus é que nos pareçamos no caráter com Cristo cada dia mais. Então, couraça da justiça é a couraça de Cristo, da obra de Cristo, que me declarou justo diante de Deus, e agora o inimigo pode até lançar os seus dardos inflamados querendo me acusar, mas eles não penetram mais no meu coração, que foi purificado pelo sangue do Senhor. Então é uma arma de defesa, a doutrina da justificação. Mas não só. Em terceiro lugar, Paulo fala no versículo 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, as sandálias do Evangelho da paz. Olha que interessante, peguei aí uma foto mais ou menos como era uma sandália de um romano na batalha. Olha que interessante, essas sandálias aí de um soldado romano, a palavra lá para eles era uma sandália chamada caliga. O que era a caliga? Era uma meia bota de um soldado romano. Ela era feita de couro, ela deixava os dedos livres, tinha solas grossas e fortes, sendo
fixas nos calcanhares e nas canelas, e era amarrada com tiras de couro, olha lá, desse jeito aí, ó, entrelaçadas. Elas serviam para firmar os pés em longas caminhadas, dava estabilidade ao soldado e evitava que a sola dos seus pés fosse furada por instrumentos pontiagudos. Os inimigos jogavam instrumentos pontiagudos, e se o soldado estivesse descalço, ia furar o seu pé. Então um bom soldado, ele estava sempre com as suas sandálias calçadas, preparado para a batalha quando o inimigo chegasse. Ele não esperava o inimigo bater a porta para dizer assim, ó, espera um minuto aí, eu vou colocar a minha bota para o combate. Não, ele já estava com ela quando o inimigo se aproximava. Por isso Paulo diz aí, ó, no versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Essa preparação significa prontidão, preparo, firmeza. O sentido, irmãos, espiritual para o cristão, olhando para a bota do soldado romano, é de que o cristão, firmado no Evangelho da paz, ele está confiante nele, ele está sempre pronto para usá-lo como defesa na sua vida, das ciladas do diabo, que buscam desviá-lo do caminho de Deus, que buscam fazer com que ele dê atenção aos seus pecados, porque o pecado ainda está presente no cristão, não o domina, mas está presente. Então, ele está sempre pronto, usando o Evangelho para sua defesa diante dos ataques, das tentações do inimigo. Mas não só isso, para compartilhar com esse Evangelho da paz com outras pessoas. Por que esse compartilhar o Evangelho está embutido aqui no calçar essas sandálias, da preparação, estar pronto para o Evangelho da paz? Porque em Efésios 2,17, olha o que Paulo diz. Ele está falando o que Cristo fez quando veio. O que ele fez na vida de judeu e gentil? E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e também paz aos que estavam perto. Aos judeus, estava perto, e aos gentios, que estavam longe. Jesus evangelizou a paz. E Isaías, capítulo 52, 7, sem dúvida esse texto estava na mente de Paulo. Olha o que Isaías diz. Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Quem faz isso? O cristão, calçando o Evangelho, compartilhando o Evangelho, as boas novas da salvação a outras pessoas. Então Deus em Cristo evangelizou paz aos perdidos. Agora eles, calçando as botas do Evangelho, eles vão caminhar nesse mundo de dor, compartilhando o Evangelho com outras pessoas também. Entendeu essa questão das botas? Transformado no ponto de vista espiritual para a gente? Por isso um estudioso, o Johannes Blau, ele diz assim, ó, a obra missionária é como um par de sandálias que foi dado à igreja, a fim de que ela se coloque no caminho e continue andando, para tornar conhecido o mistério do Evangelho. Mistério porque foi revelado por Deus, e mistério por quê? Porque antigamente a salvação era só para os gentios. Em Cristo é para pessoas de todas as nações. Isso era desconhecido no passado. Foi o Senhor Jesus que trouxe essa igreja internacional agora. Então, meus irmãos, o cristão precisa sempre estar calçado com as sandálias do Evangelho da paz, para fortalecer a sua fé a cada dia, levá-lo a desfrutar da paz de Cristo e levar outras pessoas que hoje são cativas, dominadas, escravizadas pelo pecado, pelo diabo e pelo mundo, para a sua libertação e paz, ao conhecerem o Evangelho, o anúncio das boas novas da salvação em Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Em quarto lugar, a quarta arma que Paulo diz aí, ó, versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Isso aqui é maravilhoso. Olha lá o escudo da fé. Olha como era um regimento romano, a formação aí para a batalha. Era um escudo grandão. O escudo romano ele era retangular, como uma porta.
e ele cobria o corpo todo do guerreiro, para isso aí, para essa proteção diante do inimigo. Eles formavam tinha algumas posições de defesa. Está vendo aí? A frente está defendida e toda a parte de cima, por exemplo, contra flechas, contra lanças que não penetravam no batalhão. Esse escudo, ele era feito, olha que interessante, de 2 camadas de madeira coladas juntas, e elas eram fechadas por ferro. Elas eram cobertas com linho e também com couro. E antes da batalha, o que um bom soldado romano fazia? Ele molhava esse escudo na água. Para quê? Para apagar os dardos inflamados, as setas, as lanças. Sabe o que o inimigo fazia? Molhava a flecha ou a lança, a ponta, no breu, no piche, e aí acendia, ou então lançava. Então o escudo estava molhado com água, para apagar os dardos inflamados do inimigo. E esse escudo, Paulo diz aqui, é o escudo da fé. A fé aqui aponta para a confiança em Jesus Cristo, confiança no Evangelho, na mensagem da salvação do Evangelho. E para que eles têm que portar esse escudo da fé? Paulo diz aí, para poder apagar todos os dardos, todas as artimanhas, as investidas do diabo e de seus inimigos. E esse poder apagar, é interessante esse verbo. O poder é da onde vem o verbo poder, o sentido de ser capaz, apto para realizar algo. Realizar o quê? Apagar os dardos inflamados do diabo, suas ciladas, seus ataques. Vamos pensar em alguns dardos inflamados do diabo sobre nossas vidas. Há uma falsa culpa de consciência do cristão. Não é uma culpa verdadeira, porque Jesus levou a culpa do nosso pecado na cruz. Mas a nossa consciência ainda caída produz uma falsa culpa. Por exemplo, quantos cristãos não são acusados o tempo todo quando pecam? Pequei de novo, eu não presto, eu não consigo vencer esse pecado. Portanto, por exemplo, eu não posso ir na igreja hoje, como é que eu vou tomar ceia? Eu não consigo vencer esse pecado. Isso é uma falsa culpa. Isso é uma consciência que ainda está sendo cativa ao pecado, porque Cristo já levou a culpa do pecado. Se você está lutando contra o teu pecado, participe da ceia. Ela vai te fortalecer espiritualmente para continuar essa luta. Mas muitos cristãos sentem uma falsa culpa, e o inimigo usa isso aqui. Fala, você é um hipócrita, você peca durante a semana e você vai no culto no domingo. Sabe o que você responde para ele? Eu sou mesmo, estou pecando, é terrível. Mas olha o que Paulo diz em Romanos 8, de 31 a 34. Diga isso para o diabo, eu sou mesmo, eu continuo pecando. Mas olha aqui, Romanos 8, de 31 a 34. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, diabo. Quem os condenará? Pecado. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É como Lutero, né? A história famosa de Lutero. Lutero lá no seu escritório com Nanquim, escrevendo, traduzindo a Bíblia para o alemão, e o diabo vinha, você é pecador, você não presta, e ele foi se enchendo, chegou uma hora que ele pegou aquele Nanquim e lançou assim na parede, eu sou mesmo, mas sabe o que você não sabe? Que o sangue de Cristo me purificou de todo o pecado, de toda a culpa do pecado, e me habilita agora a lutar contra esse pecado. Então é preciso dizer isso, senão você vai ser acusado pela tua consciência. Mas não só isso, uma falsa culpa de consciência. Quantas vezes a gente tem pensamentos de dúvida, fraqueza espiritual, desobediência a Deus muitas vezes. Então, isso são dardos inflamados que o inimigo semeia na mente e no coração de muitos crentes o tempo todo, para minar a sua confiança em Cristo, afastá-los dele, da sua igreja, da comunhão do povo de Deus, da comunhão da palavra. Mas a fé em Deus, no que Deus fez em Cristo, é suficiente para blindá-lo dessas acusações e para torná-los mais do que vencedores. A fé na obra de Cristo é o que vence o mundo. O apóstolo João disse isso.
lá em 1 João 5, de 4 a 5. 1 João 5, de 4 a 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O escudo do soldado que o defendia dos inimigos. No cristão, a nossa fé. Fé em quem? Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê, tem fé, ser Jesus, o Filho de Deus? A nossa fé, o escudo do cristão, a fé no que Cristo fez naquela cruz. Quinta arma, Paulo vai dizer aí, versículo 17: tomai também o capacete da salvação. Olha que interessante, olha aí, um elmo, um capacete de um soldado romano, o capacete da salvação. Ele era feito de bronze ou ferro, e claro, ele dava aí, ficou meio ruim nessa imagem, ele dava proteção à cabeça do soldado. É um capacete da salvação, olhando agora do ponto de vista espiritual. Salvação aqui, esse da salvação, a palavra sotério significa do Salvador. Capacete que o cristão usa do Salvador. O que isso significa? O cristão, ele está protegido, assim como o soldado romano, do julgamento de Deus por seus pecados, em razão de Jesus já ter sido julgado por ele, de ter levado todos os seus pecados na cruz. Ele está salvo da condenação pela obra do seu Salvador. Está vendo? Capacete do Salvador, capacete da salvação. Ninguém, nem mesmo Deus agora, pode acusá-lo mais por nenhum dos seus pecados, porque Deus não pode condenar o mesmo pecado duas vezes. Se ele já condenou os pecados de alguém em Cristo, agora ele não pode mais condenar. Essa pessoa, ela está liberta pelo sangue de Jesus Cristo. E por que capacete? O capacete protege a mente do soldado romano. Por que ele tem que estar na cabeça do crente? Porque ele não pode deixar a mente do crente enchê-lo de condenação, porque Jesus já levou os seus pecados. Você está protegido pela salvação dada a você de graça, pela fé em Jesus Cristo. Paulo fala isso em Romanos 8:1. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A tua mente, teus pensamentos, tua consciência não podem mais te acusar. O inimigo perdeu o poder sobre a tua vida. Veja, Paulo diz isso com outras palavras, lá em 1 Tessalonicenses 5:8. Ele fala que lá a esperança do cristão, ou o capacete do cristão, é a esperança de salvação, porque em Cristo a vitória é certa. O cristão, ele tem certeza absoluta da sua salvação, futura e definitiva. Essa certeza da salvação, ela já existe hoje em algum grau. Então, o perdão que ele recebeu em Cristo, a libertação da escravidão do pecado, a adoção na família de Deus, já são compreendidos por esse cristão de alguma forma. Mas essa certeza plena de salvação, ela só será absoluta no futuro, quando Cristo retornar em sua glória. Pedro fala isso, 1 Pedro 1, de 3 a 5. Olha o que ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Olha o que ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos fez nascer de novo, quando cremos em Cristo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não apodrece, reservada nos céus para vós outros. Está vendo? É lá. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Olha que interessante, Paulo falando que esse capacete do cristão é essa esperança de salvação, que é certa em Cristo, que será vista plenamente no retorno dele. Aí fica uma pergunta: a fé salvadora em Cristo, olha que interessante, a fé salvadora em Cristo, ela requer sempre certeza absoluta de salvação? Quer dizer, isso aqui é importante, muita gente já me perguntou isso. Um eleito, ele não deve nunca duvidar da sua salvação?
Se ele duvidar, é porque ele não está salvo? Entenderam? Ou seja, alguém que é salvo, ele tem sempre certeza o tempo todo de que ele está salvo? Ou ele pode duvidar às vezes? O que vocês acham? Irmãos, a certeza da salvação na vida de um eleito não é essencial à verdadeira fé salvadora. A confissão de fé, no capítulo 18, responde isso. Olha que interessante. Há momentos, irmãos, que nós nos afastamos de Deus. Nós alimentamos pecados. Nós perdemos o vigor espiritual. Mas isso não significa que perdemos a salvação. Mas que Deus está momentaneamente nos disciplinando para o nosso bem. É Hebreus capítulo 12. Sempre haverá no verdadeiro crente o eleito, mesmo algumas vezes afastado dos caminhos de Deus. Sempre haverá algumas coisas nessa vida. Por exemplo, o amor a Cristo e a sua igreja. Há aquela gratidão e sinceridade de coração que o leva a saber que ele está andando por caminhos errados. Aquela convicção de que ele está vivendo uma vida que desagrada a Deus. Esse homem, essa mulher, ele não apostatou da fé. Ele apenas está privado temporariamente da luz da face de Deus, da sua graça, tendo Deus permitido que essa ovelha, por um tempo, ande em trevas. Mas ele está assistindo ela, está olhando pelo seu espírito, e no tempo dele, ele vai trazê-la de volta para o lar. Então, fique tranquilo, se você muitas vezes se pega questionando a tua salvação, a tua eleição, calma, use o capacete da salvação nesse momento, e diga para a tua dúvida, para a tua incerteza: Jesus Cristo é o meu Salvador, eu creio nisso. Então a tua salvação não pode ser perdida, ainda que você seja fraco espiritualmente e duvide dessa salvação em razão da tua imaturidade espiritual na luta contra os teus pecados, contra toda a tentação ao teu redor. Entendeu isso? A certeza da salvação o tempo todo na vida de um eleito não é essencial para dizer se você é eleito ou não. Há momentos que você duvida, que você desanima, que você questiona muitas coisas, mas isso não significa que você perdeu a tua salvação, ou que você não é um eleito, não é um salvo. Não, pode ser que você esteja alimentando pecados, dúvidas, e Deus te entrega por um tempo, para te disciplinar, para mostrar para você como é terrível viver longe da graça dEle, da luz dEle, da igreja dEle, da comunhão da palavra dEle. Ele está cuidando de você, mesmo distante dEle. Você não está distante dEle, não é? Você acha que você está, mas se você é um eleito, Ele está lá com você, e Ele está permitindo que você sofra na mão do teu pecado por um tempo, para você valorizar a vida que você tinha com Ele, na igreja dEle, na presença dEle, orando, sendo abraçado pelo povo dEle. E se você é eleito, ó, em determinado momento Ele te traz. E você, se você não é eleito, então você vai ficar entregue. É isso que as pessoas confundem muitas vezes, quando dizem que alguém perdeu a salvação, quando chutou tudo, foi embora. Não perdeu a salvação. Se ele é um eleito, Deus pode estar disciplinando essa vida. Agora, se ele morrer também na perdição, então ele está dando mostra que ele nunca foi salvo. Se ele nunca foi salvo, ele não perdeu o que ele não teve. Está vendo? É preciso compreender essas coisas. Então, muita calma nessa hora. E a última arma de um guerreiro romano que Paulo usa aqui para a vida espiritual da igreja, claro, é a espada do Espírito. Olha lá. E essa foto já diz muito, né? A espada do Espírito. Essa é a única peça que é usada tanto para a defesa quanto para o ataque. Todas as demais peças dessa armadura de um soldado, elas são usadas para a defesa, as 5 outras. O que nos leva, meus irmãos, ao entendimento de que, de fato, segundo a Bíblia, até olhando para essa armadura, a batalha espiritual na vida do crente, ela é mais de resistência do que de ataque a ele. Essa espada aí, a palavra usada para essa espada do Espírito, olha aí, ó, versículo 17, segunda parte, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada, a palavra usada, macaria,
significa, o soldado romano tinha duas espadas, uma grandona e uma pequena, que era para usar de corpo a corpo com o inimigo, na proximidade. E a palavra que Paulo usa aqui para espada, essa macaria, é a espada curta do soldado. E ele diz que essa espada curta, que era para o combate próximo do inimigo, próximo, corpo a corpo, ela é a palavra de Deus. Ou seja, ela é o próprio Evangelho, é o próprio Senhor Jesus, que é a palavra, o Logos encarnado. Olha que interessante, não é sem propósito que lá em Mateus 4, em Lucas 4, quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, primeira tentação, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus, você está aí há 40 dias e noites sem comer, né? Você deve estar com fome. Transforma essas pedras em pão. E o que Jesus responde? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. E ele responde às outras duas tentações com a mesma coisa para o diabo. Está escrito. Olha que interessante. Daí, em Mateus 10, de 17 a 20, Jesus prometeu aos seus discípulos que quando eles forem levados diante de autoridades, é o Espírito Santo quem dará a eles a palavra, para que eles possam enfrentar esses inimigos, essas autoridades que estão desafiando a fé deles. É a palavra de Deus, como Jesus enfrentou o diabo, citando a palavra de Deus. E o cristão, ele usa a palavra não só para vencer as tentações na sua vida, mas para levar outras pessoas por meio da palavra. Lembra que lemos 2 Timóteo 3, 16 e 17, no início aqui do nosso estudo? Ele usa a palavra de Deus para levar outras pessoas a conhecerem a Deus, conhecerem o seu pecado, se arrependerem do seu pecado, se voltarem para Cristo, para praticar obras que glorifiquem a Deus. Olha que interessante. Então o cristão usa a palavra não só para vencer as tentações na sua vida pessoal, mas para conduzir outras pessoas também a vencerem essas tentações. É o que a gente lê em Hebreus 4:12. O escritor dos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, olha o que ele diz que a palavra faz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, mais do que a espada de um romano. É a palavra de Deus, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, serve para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há ninguém que fique com sua própria justiça diante da palavra de Deus. Prega os mandamentos para um pecador, pergunta se ele cumpre aquilo, veja se ele dá conta de se salvar diante de Deus por uma justiça perfeita. A palavra de Deus, ela desnuda, ela desce, ela tira a roupa da justiça própria de qualquer pecador. Por isso que ela é a espada do Espírito, por isso que ela serve para você vencer o tentador, os pecados que vão somar na tua vida, e também conduzir outros a se enxergar diante dessa palavra, pecadores caídos, que carecem da justiça de Cristo sobre si. E feito isso então, visto essas armas, essas 6 peças que compõem a armadura de Deus, que todo crente, do ponto de vista espiritual, precisa ter, Paulo vai dizer agora que isso não vai ser fácil, para variar, né, irmãos? Não é fácil a vida cristã. Vai ser preciso, sabe o que ele vai dizer? A partir do versículo 19, oração. A oração é necessária para que a gente use essa armadura de Deus. Não dá para ser crente, usar a armadura, vencer o mal, inimigos espirituais, ter vida com Deus, ter vida de igreja, se a gente não tomar, vestir e usar a armadura de Deus a cada dia, na dependência de Deus, em oração perseverante. Não é automático, não é mágica a transformação. Olha o que ele vai dizer nos versículos 19 e 20. Final do versículo, aqui, versículos 18 e 19. Versículos 18 e 19. Olha o que ele diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Paulo está dizendo: ore por todos os santos. Santos aqui são aqueles que foram chamados e separados por Deus, é a igreja.
não é o santo canônico do catolicismo romano. Santo na Bíblia é alguém que foi chamado por Deus, separado por Deus, para servir a Deus agora. Como é que ele vai servir? Usando a armadura, e sempre debaixo de oração. Olha aí, orando em todo o tempo. Na oração, perseverantes. E é uma oração feita no Espírito. Espírito aí é a palavra pneuma usada na dependência e instrução do Espírito Santo, que usa a palavra de Deus para fortalecer os crentes no combate dos seus inimigos. Preste atenção como é importante a nossa reunião de oração. Por que você deve investir a tua vida em vir na reunião de oração? Paulo está dizendo aqui, você está fortalecendo a tua armadura espiritual para o dia do combate. O dia em que a tentação chegar, o dia em que o desânimo chegar, o pecado bater a porta, Satanás vier te tentar para você pecar. A oração, Paulo está dizendo, ore em todo tempo de modo perseverante uns pelos outros, e também por mim, ele está dizendo. O John Stott diz assim, as armas que o Espírito Santo usa para que um crente tome, vista e use a armadura de Deus é a palavra e a oração. Veja, é uma oração abrangente. Olha que 4 vezes é usada a palavra todo aí. Olha comigo aí. Versículo 18. Primeiro, com toda oração e súplica. Aqui a diferença de oração e súplica, 2 tipos de oração. Uma oração é um pedido feito a Deus, e uma súplica é uma oração mais urgente, mais necessária. A pessoa está ali no leito de morte, você está ali prestes a cair na tua fé, aí você vai suplicar com mais fervor. Isso aqui, oração e súplica denota, faça orações de vários tipos, em várias circunstâncias. Há orações de ações de graças, de intercessão por outras pessoas, imprecatória. O que é uma oração imprecatória? Você está pedindo a derrota dos teus inimigos. Orações petitórias, apresente os teus pedidos a Deus. Isso aqui que Paulo diz no versículo 18, com toda oração e súplica, tem o sentido de faça orações de vários tipos, em várias circunstâncias, mas não só, oração em todo o tempo. Olha o todo de novo, ou seja, oração perseverante. E aqui há uma diferença bacana, irmãos. O que Paulo quer dizer? Ore em todo o tempo. Ele está pedindo para a gente ter espírito de oração. É muito bom, você precisa fazer isso. Separar um momento do teu dia para orar a Deus. Orações pontuais, a tua devocional diária. Separe um tempo, faça isso, é necessário. Mas você tem que ir além. Orar em todo o tempo significa comece a assumir um espírito de oração. O que é alguém que tem um espírito de oração? Ele está em contato com Deus o dia todo. Então, se apresenta alguma situação, ele pensa, ô Senhor, tem misericórdia disso aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, põe tua mão nessa situação. Você está no trânsito, surge uma oportunidade para você xingar aquele que te fechou. Não, você está em espírito de oração. Na hora você fala, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Livra-me, Deus, de pessoas como essa aí. Quase me causou aqui um acidente, um dano. E por aí vai, espírito de oração. Por exemplo, você está no calçadão, isso é muito comum, passa alguém chorando, essa pessoa está chorando, interceda pela vida dela diante de Deus, ali, andando. Ó Senhor, eu não sei o que está acontecendo ali, mas que o Senhor tenha misericórdia dessa vida. O Senhor conhece a dor dessa homem, dessa mulher, tem misericórdia, que essa pessoa possa ter um encontro com Cristo, entende? Pessoa que vive em espírito de oração, ela está o dia todo em contato com Deus. Você está lá no açougue trabalhando, surgiu um problema, você vai na hora ali, ô Senhor, não precisa fechar o olho, ajoelhar, nada. Do jeito que você está ali cortando a carne, está difícil, tem um nervo, tem um osso para cortar, Senhor, me ajuda aqui, Deus, guarda meus dedos para que não corte, e por aí vai. Coisa simples. Olha lá, ele está limpando uma piscina, surgiu uma dificuldade, ele vai colocar isso diante de Deus, continuando no trabalho dele. Uma pessoa que tem espírito de oração, está em comunhão direta com Deus, o tempo todo. É isso que significa, irmãos, oração em todo o tempo. E para isso, em terceiro lugar, olha o todo de novo, vigiando com toda a perseverança, Paulo diz. É preciso vigiar como um bom soldado, sempre
para detectar as ciladas do diabo e, em oração, estar preparado para enfrentá-las, resistindo para que o inimigo fuja do cristão. É o que diz Tiago: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A pessoa que está em espírito de oração, ela está vigiando, ela está atenta, ela está ligada aos perigos ao redor dela, à fé dela, à igreja dela, à vida dela com Deus. Lembra de José na casa de Potifar? Estava lá a esposa de Potifar, queria se deitar com José. Ele estava ligado nisso. Ele estava lá sozinho com ela, ninguém dentro de casa, mas ele já sabia da intenção dela. E daí, quando ela vem para o lado dele, ele corre, fugiu. Ele não enfrentou ela, ele não foi saber o nome do demônio dela, que estava conduzindo ela. Ele não foi conhecer o corpo dela, para dizer eu gosto ou não. Ele não foi conhecer o quarto onde ela morava, o território onde ela vivia com o demônio dela. Não, ela não partiu para cima, ele fugiu. Guerra espiritual, mais de resistência do que de ataque, como muitos querem hoje. E aí vai acontecer como a família daquele judeu Sebas, que tentou expulsar o demônio daquele homem lá em Atos 19, apanhou feio, foi embora desnudo, humilhado, foi enfrentar o diabo sem ter Cristo, sem compromisso com Cristo. Jesus diz em Marcos 14:38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Paulo está dizendo, é preciso vigiar com toda a perseverança. E ainda ele fala aí, fazendo súplica por todos os crentes. Por quê? Nós temos que nos preocupar com a vida uns dos outros. É por isso que essa comunhão na igreja é bendita. Reunião de oração é importante, nós vamos orar uns pelos outros. Deus em Cristo nos fez um só, membros de um só corpo, tem um só cabeça, batizado pelo mesmo Espírito, caminha numa fé só, temos só um Deus. Se você sofre, eu sofro. Se eu sofro, você se importa. Então Paulo diz, olha, faça súplicas, orações diante de Deus, por todos os santos. Em 1 Pedro 5:8, eu já citei esse texto, Pedro vai dizer que o diabo sempre está à espreita, como um leão faminto. Mas não só isso, por que a gente tem que vigiar e orar para não entrar em tentação? Porque lá em Atos 20:31, Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, em Mileto, ele está dizendo que falsos mestres penetrarão aí, eles estão atuando para perverter o evangelho, com a sua falsa doutrina. Vigiem e orem, fiquem espertos com eles. E Paulo mesmo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1-8, claro, porque a gente tem que vigiar e orar, para estar preparado para a volta de Cristo. Ele vai voltar em algum momento, ninguém sabe quando. E ai daquele que ele pegar sem as vestes da justiça dele, vestidos com as suas próprias roupas, com as suas próprias vestes do pecado. Ai daquele, quando ele retornar, ele encontrar assim. Lá no Getsêmani, 3 vezes, o sono afastou os apóstolos da oração. Veja, eles deveriam vigiar e orar, para se manter firmes diante do inimigo que se aproximava, mas eles dormiram, e eles foram censurados por Jesus. Vigiar e orar. Poxa, eu deixei vocês aqui faz 1 hora, vocês já estão dormindo. Quanto crente dormindo na vida. É pela oração que nos fortalecemos no Senhor para vencer as tentações. Sem oração, nós somos muito frágeis diante de todo o mal presente em nós e também ao nosso redor. A necessidade de oração, meu irmão, não exclui ninguém. Paulo sabia disso. O início do versículo 19 ele diz, e também por mim. E também o quê? Façam súplicas. Por mim também. Olha quanta sabedoria e humildade aqui. Ele conhecia a sua própria natureza pecaminosa, débil tantas vezes, carecia de ser contida pela ação do Espírito Santo. Ele precisava trazer à memória que em Cristo, ele havia sido livre do domínio do pecado, mas o pecado ainda era presente na sua vida. Então Deus, graciosamente, por meio da oração da igreja, o conduziria, Paulo,
ao triunfo diante dos seus inimigos espirituais, cada dia mais. Olha a importância da reunião de oração, de pessoas orando pela tua vida, para que você seja fortalecido. E a humildade de Paulo também, não é? Ele não se colocou como alguém intocável, acima dos demais santos, dos outros crentes. Está vendo aí? Ele se alinhou pelos santos, a igreja, e também por mim. Ele não confiou no seu ministério apostólico, no seu cargo, como que blindando de toda a tentação, como que dizendo: eu já estou plenamente santificado nessa vida de todo o mal existente, eu sou apóstolo, rapaz. Não. Paulo sabia que a sua vida de santidade pessoal e o seu ministério dependiam do poder de Deus e das orações da igreja em seu favor. Ore por mim, meus irmãos. Eu preciso de oração aqui. Vocês precisam? Eu preciso também. E aí, novamente, olha a importância das reuniões de oração da nossa igreja. E o que mais chama a atenção nesse texto é o alvo das orações em favor de Paulo. Paulo está pedindo aqui para que as pessoas orem para que ele seja liberto da prisão. Ele está preso em Roma numa casa. Ele está pedindo liberdade física da prisão. Ele está pedindo restituição dos bens que foram tomados dele pelos romanos, pelos judeus, pelos pagãos. Ele está pedindo oração para a mudança de vida do ponto de vista material. Ele está pedindo oração para que as emoções dele sejam curadas, porque elas estão fragilizadas, porque ele foi preso injustamente, porque ele está pregando a ressurreição dos mortos de Jesus. Ele está pedindo alguma bênção material, ou alguma bênção ligada a esse mundo. Nada disso. Ele quer ter liberdade, coragem, para prosseguir pregando o Evangelho. Olha aí, segunda parte do versículo 19 e versículo 20. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Judeus e gentios são salvos em Cristo, pelo qual, pelo Evangelho, sou embaixador em cadeias, sou um representante oficial do reino de Deus, falando no nome de Cristo, um embaixador, preso, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Que coisa impressionante isso aqui, irmãos. Paulo está pedindo clareza para anunciar toda a verdade de Deus, sem mascará-la, sem distorcê-la, e também coragem, ousadia nesse anúncio, para que ele não distorça o Evangelho, a palavra. Ele está pedindo para que ele conheça e seja íntegro, honesto, independentemente da sua audiência, da cultura que o cercava, para que ele tenha coragem, independentemente das autoridades que o ouviam, independentemente de que ele ia desagradar ou não, para que ele tenha clareza, conteúdo bíblico, conhecimento da verdade e coragem, ousadia para pregá-la. Que coisa impressionante isso aqui que ele está falando. Clareza e coragem, conhecimento bíblico e um espírito intrépido, ousadia, são duas características da verdadeira pregação cristã. Elas devem andar juntas, senão elas se anulam. E eu pensei aqui numa ilustração. Pensa num farol apagado. Sabe o farol à beira-mar que conduz os navios? Imagina um farol à beira-mar, um mar perigoso, com rochas escondidas sobre as ondas. Ele foi construído ali para alertar os navios e guiá-los em segurança até o porto. Mas uma noite, o faroleiro percebeu que uma embarcação se aproximava perigosamente das pedras. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que acender o farol, soar a sirene. Mas o que ele fez? Ele teve medo. Ele cochilou. E ele pensou assim: e se acharem que eu estou exagerando aqui? E se o capitão do navio se ofender com essa luz? É melhor eu ficar quieto. Qual foi o resultado? O navio sem direção clara, sem alerta, afundou nas rochas. Portanto, clareza, saber, conhecer a palavra de Deus, mas não ter coragem para anunciá-la, é algo inútil. Saber o que é certo, mas não agir, é omissão, como fez esse faroleiro. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele se omitiu e não agiu.
e o navio afundou. Pois bem, conhecimento da palavra, mas sem ousadia para pregá-la e anunciá-la, é algo inútil. De outro lado também, coragem sem clareza é perigoso, vai levar as pessoas a ser confusas. Então você tem uma pessoa que é corajosa, que é ousada para falar, mas não tem conhecimento da verdade, você vai produzir heresia em cima de heresia, distorções, e você vai confundir as pessoas. Na vida cristã, especialmente na pregação e no discipulado, meus irmãos, é preciso clareza na verdade e coragem para proclamá-la, ou o mundo continuará afundando no erro. Clareza e coragem, palavra e intrepidez, é a maior necessidade nos púlpitos modernos, é a maior. Ora, os pregadores são bons de retórica, de conversa, são atraentes, são simpáticos, convencem as pessoas com a sua mensagem, mas sonegam a elas o conteúdo do Evangelho, matando-as de fome. São ovelhas mirradas. De outro lado, ora, até possuem conteúdo teológico, mas são vencidos pelo medo, não querem desagradar a sua audiência. Aí falta-lhes então coragem para anunciar toda a mensagem de Deus, todo o Evangelho. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz assim: sabe o que Paulo está pedindo aqui, quando ele pede oração por ele, nesses termos de clareza e coragem, palavra e intrepidez e ousadia? Ele está pedindo assim: ore para que eu seja crente na prisão. Gente, eu estou preso, e daí? Ore para Deus, para que eu seja crente aqui, para que eu tenha coragem e ousadia para anunciar toda a palavra de Deus aos guardas. Eles estão revezando aqui, ó, cada hora tem um aqui, preso comigo, e eu estou pregando para eles, e eu estou pregando para outras pessoas também. No final do livro de Atos, Deus ouviu essa oração, porque olha como é que termina o livro de Atos, do capítulo 28, versículos 30 e 31. Por 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Ele estava preso em Roma, aguardando o julgamento, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Orem para que eu seja crente aqui na prisão. Onde é que você tem que ser crente, meu irmão? Percebeu? Independentemente da circunstância. E aí ele finaliza a carta aqui, nos versículos 21 e 22, falando que, olha aí o 21 e 22, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Tíquico era um servo de Cristo, aprendeu muito com Paulo, foi amigo dele em viagens missionárias, e foi o portador dessa carta aos Efésios. Ele também foi portador da carta aos Colossenses e da carta a Filemon. 3 cartas que Paulo escreveu nessa prisão de Roma. Quem levou às igrejas? Tíquico. Pegou essa carta e levou. E tudo indica que era uma carta circular. Ela seria lida em Éfeso, em Colossos e também para Filemon, mas depois ela poderia circular ali, principalmente a carta aos Efésios. Ela era uma carta circular para outras igrejas, né? Os estudiosos vão dizer que Paulo, ele não termina a carta saudando de maneira específica os Efésios. Isso indica que essa carta era para ser lida ali e em outras igrejas também, instruindo ali, consolando o coração. Por que consolando? Porque muitos pensaram que Paulo estava sofrendo na prisão. No início da carta a gente disse isso. Paulo escreveu essa carta para consolar a igreja, dizendo: não, é uma glória sofrer por Cristo. Eu estou aproveitando essa oportunidade para disseminar o Evangelho, pregando o Evangelho aqui também a outras pessoas. E ele encerra os versículos 23 e 24 com uma bênção: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, ele finaliza desejando a graça e a paz. Olha como ele começou a carta. Capítulo 1, versículo 2: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele inicia desejando a graça de Deus e a paz de Deus em Cristo Jesus. E ele termina dizendo:
da paz de Deus e da graça de Deus. Claro, a paz que vem da reconciliação com Deus, que o Evangelho em Cristo propicia. E a graça é a base para essa reconciliação. Deus, por graça, reconcilia gentios e judeus pela fé em Cristo, trazendo paz a eles. Então, é claro, ele só pode terminar e começar a carta desejando graça e paz. E essa graça e paz não é para qualquer pessoa, é para os irmãos, todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aí, meus irmãos, a família da fé em Cristo. Pessoas como nós, tão diferentes, que pela fé em Cristo fomos transformadas em filhos de Deus, fomos unidos ao mesmo corpo, ao corpo de Cristo, fomos levados para a mesma família, nos tornamos irmãos, pertencemos a uma irmandade, desfrutando de graça e paz de Deus, hoje e para sempre. Hoje e para sempre. Que coisa maravilhosa essa carta de Paulo aos Efésios, que nos mostrou o que é a igreja, que é essa comunidade da fé, as bênçãos que Deus nos deu em Cristo, formando este corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. E daí a gente já pode fazer algumas aplicações aqui, meus irmãos. Olha só, o que Paulo está falando para mim e para você nesse texto? Em primeiro lugar, vista toda a armadura de Deus de modo consciente na sua vida e com propósito, para você vencer as tentações, com todas essas partes aqui, ó. O cinto da verdade, quer dizer, viva com integridade, com base na palavra. Não negocie a verdade da palavra de Deus por conveniência, segundo circunstâncias, mas seja uma pessoa só, aqui e fora daqui. Seja íntegro, viva com base na palavra, o cinto da verdade. Use a couraça da justiça, quer dizer, você já foi justificado por graça, mediante a fé em Cristo. Não deixe o inimigo te desanimar ao te acusar dos teus pecados. Eles já foram crucificados na cruz, quando o Senhor morreu por eles. Diga isso a eles, ao diabo, à tua consciência, que vai tentar te desanimar, dizendo que você é fraco, que você é um hipócrita. Deixe isso de lado, você foi justificado em Cristo. Calce as sandálias do Evangelho da Paz, esteja sempre preparado para lutar contra os seus pecados e para conduzir outras pessoas ao Evangelho também, mesmo em ambientes hostis. Use o escudo da fé, combata as dúvidas e tentações no teu coração, olhando não para você e para a tua força, mas se fortalecendo na vitória de Cristo sobre todos os teus inimigos. A tua fé em Cristo, na vitória dele e não na tua força, é que vence os teus inimigos hoje. Aprenda a olhar para Cristo. Valorize a fé que Deus te deu. Use o capacete da salvação, quer dizer, mantenha a tua mente segura na certeza da salvação, mesmo em tempos de vacilo da tua fé. Você já está salvo, você não perde ela. Use o capacete que traz essa esperança viva de salvação, como Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 5. E ainda, use a espada do Espírito, conheça e use a palavra de Deus com sabedoria e autoridade espiritual. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Conheça a palavra, para você usar com sabedoria e com autoridade espiritual. Em segundo lugar, o que a gente aprende desse texto? Ore em todo o tempo no Espírito. Precisa orar, meu irmão. Crente que não ora não cresce. A vida cristã é sustentada por oração sempre, dependente de Deus, vigilante. Ore por você, pela igreja, pelos que estão na linha de frente da batalha espiritual. Desenvolva o hábito da oração em todo o tempo, não só em tempos de emergência. Ore em tempos de emergência, mas tenha espírito de oração. Comece a viver o tempo todo conectado com Deus no teu dia a dia. Você vai ver quantas bênçãos isso vai te trazer. Terceiro lugar, apoie e ore pelos que pregam o Evangelho. Pastores, missionários, eles precisam de clareza e coragem, ousadia, para proclamarem a verdade. Ore por coragem para eles e também para você testemunhar com clareza, com conhecimento da Bíblia e com ousadia no teu dia a dia, diante de pessoas. Você precisa disso, eu preciso disso.
Em quarto lugar, valorize a comunhão cristã. Viva em comunhão, em conexão com os teus irmãos da fé. Compartilhe tuas lutas, tuas vitórias. Ore pelos teus irmãos, peça oração para você. A igreja é um corpo. Isolamento espiritual é perigoso, meu irmão. Você não vai conseguir ser crente em casa sem vir no culto, pelo menos uma vez por semana. Isolamento espiritual é perigoso. Cuidado com isso. Tem que ter comunhão. Está vendo aqui como Paulo termina? Falando de Tíquico, o irmão amado, está indo aí levar uma carta para vocês, que são outros irmãos amados. Paulo está preocupado com a comunhão da igreja. Ele está buscando consolar, fortalecer com essa carta a igreja na sua comunhão, primeiro com Cristo, depois de uns com os outros. A bênção da igreja. Valorize a comunhão da igreja, irmãos, graças a Deus, porque eu sei que vocês são firmes. Nós temos aqui um número de pessoas que dificilmente faltam nas reuniões, graças a Deus. Pelo menos uma vez por semana vocês vêm. Isso é uma bênção na vida de vocês e na vida desta igreja também. E por último, viva em paz, amor e graça. Que a sua vida seja marcada por paz com Deus, amor sincero pelos irmãos e fidelidade a Cristo. A graça, meu amado, é a base da nossa caminhada. Paulo está dizendo: nunca confie em si mesmo, mas na graça imerecida de Deus sobre a tua vida. Ela é a base da tua vida com Cristo, da tua comunhão com os irmãos, da esperança viva que Deus em Cristo te deu para a tua vitória diante de todos os teus inimigos. Desfrute disso agora e tenha esse desfrute pleno no retorno de Cristo. Que carta maravilhosa. Dou graças a Deus por esse tempo que tivemos aqui meditando nela. 6 meses e cobrimos os 6 capítulos. Que Deus possa aplicá-la ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo término do estudo dessa carta inspirada pelo Senhor e trazida para as nossas vidas aqui hoje. Aplica, Pai, no poder do Teu Espírito Santo, as verdades que vimos aqui, para a glória do Teu nome, para a edificação, para o amor, para a comunhão, para o crescimento da Tua igreja, dessa igreja, Senhor, que o Senhor plantou aqui em Nova Granada, que o Senhor despertou aqui, essa igreja que o Senhor tem formado aqui aos poucos, Deus, para a glória do Teu nome. Aplica, Deus, as verdades dessa palavra no coração desses Teus filhos e filhas, e que sejamos fortalecidos na fé, que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, para que tenhamos ousadia no pregar, no compartilhar o Evangelho, também na luta pessoal contra os nossos próprios pecados. Ajuda-nos a vestir a armadura de Deus, toda ela, Senhor, em toda a sua amplitude e extensão, para que estejamos fortes para o combate, para que de fato possamos enfrentar as lutas dessa vida, as batalhas contra esses inimigos espirituais terríveis que nos assediam o tempo todo, fortalecidos não em nós, mas na vitória poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.